o milagre que mudou a vida de Renato. Renato sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprendeu com o pai que o pão só chega à mesa com suor e dedicação. Casou-se cedo com Maria, uma mulher de fé, e juntos criaram 2 filhos em um bairro simples de São Paulo. A vida não era fácil, mas eles nunca faltaram com o essencial. Até que há 3 anos, tudo começou a desmoronar. Maria notou que Renato estava diferente. Ele perdia o apetite e ficava irritado sem motivo e, o mais estranho, começou a sentir uma vontade incontrolável de comer coisas que não eram comida, pedaços de sabão, terra do vasinho de planta, até mesmo cinzas de cigarro que encontrava na rua. No começo, ela achou que era nervosismo pelo estresse no trabalho. Renato era motorista de ônibus e as jornadas eram exaustivas. Mas quando ele passou a esconder migalhas de parede raspada no bolso, Maria soube que algo muito sério estava acontecendo. Após várias consultas, o diagnóstico veio como um golpe. Pica, um distúrbio compulsivo que faz a pessoa ingerir substâncias não nutritivas, muitas vezes por deficiências nutricionais ou problemas psicológicos profundos. Os médicos receitaram remédios, suplementos, terapia, mas nada adiantava. Renato emagreceu, suas gengivas sangravam, e a vergonha o isolou. Ele evitava até os filhos, com medo de que descobrissem seu segredo. Maria, desesperada, orava todas as noites, mas não sabia mais a quem recorrer. Foi então que Dona Rosa, uma vizinha idosa e membro da Congregação Cristã no Brasil, bateu à sua porta com um prato de comida. Enquanto Maria desabafava, a senhora, de voz mansa e olhos cheios de compaixão, disse: "Minha filha, onde a medicina não alcança, Deus alcança. Venha conosco no culto. Não custa nada tentar." Maria, que havia sido criada na fé mas se afastado, hesitou. Renato, ouvindo da cozinha, apenas balançou a cabeça. "Não adianta, Dona Rosa. Já tentei de tudo." Mas no domingo seguinte Maria o surpreendeu. "Vamos, Renato. Só hoje. Se não gostar, nunca mais falo no assunto." Ele, exausto e sem esperanças, cedeu. O prédio da Congregação Cristã no Brasil era simples, paredes brancas, sem imagens ou enfeites, apenas as palavras Congregação Cristã no Brasil na fachada. Dentro, os irmãos e irmãs sentados em cadeiras de madeira, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com modéstia, os homens de camisa social, as mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos de louvor à capela. Renato sentou-se no fundo, desconfortável, enquanto Maria, ao seu lado, seguiu as letras no inário. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigiu a reunião com palavras simples mas cheias de autoridade. "Irmãos, estamos aqui para adorar a Deus em espírito e verdade. Não com shows, não com espetáculos, mas com corações sinceros." Renato observava tudo com ceticismo, até que começou a oração. Não era uma oração decorada, mas sim clamores de homens e mulheres, de pé, com as mãos erguidas ou postas sobre os bancos à frente, pedindo a Deus com lágrimas nos olhos. Alguns falavam em línguas, outros em voz baixa, mas todos com uma fé que Renato nunca havia visto. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram. Um homem contou como Deus o livrou do vício do álcool após anos de sofrimento. Uma senhora, com voz trêmula, agradeceu pela cura de uma doença nos rins. Renato sentia o coração acelerar. Será que Deus pode mesmo me ajudar? Naquele momento, o ancião olhou diretamente para ele. Não era um olhar de julgamento, mas de convite. "Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Que está cansado de lutar sozinho?" Renato baixou a cabeça, envergonhado. Maria segurou sua mão e sussurrou: "Levanta, meu amor. Deus está te chamando." Com as pernas trêmulas, Renato se levantou. As palavras não vinham, então ele apenas disse: Eu não aguento mais. Preciso de ajuda." Não precisou explicar mais nada. O ancião pediu que os irmãos orassem por ele, e em segundos, dezenas de mãos se estenderam em sua direção. Alguns o abraçaram, outros apenas colocaram as mãos em seus ombros, mas todos oravam com uma intensidade que Renato nunca havia sentido. "Senhor Jesus, toca neste irmão. Liberta-o deste jugo. Em nome de Jesus, quebra esta cadeia." Renato fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Sentiu algo estranho no peito, como se uma pressão antiga estivesse se soltando. As orações continuaram por longos minutos, até que, de repente, uma paz inexplicável o invadiu. Não foi um raio, não foi um grito, foi uma certeza de que algo havia mudado. Nos dias seguintes, Renato notou a diferença. A vontade de comer coisas estranhas ainda vinha, mas agora ele conseguia resistir. Começou a comer direito, a dormir melhor. Maria, emocionada, via o marido voltando a ser quem era.
Uma semana depois, eles retornaram ao culto. Dessa vez, Renato não sentou no fundo. Participou dos hinos, ouviu a mensagem com atenção e quando chegou a hora da Santa Ceia, ele se ajoelhou com os demais, recebendo o pão e o vinho com reverência. O ancião o chamou depois da reunião. Irmão Renato, como você está? Ele sorriu e algo que há muito não fazia. Melhor, ancião. Muito melhor. O homem mais velho colocou a mão em seu ombro. Isso é só o começo. Deus não faz coisas pela metade. Você precisa ser batizado nas águas, para selar essa vitória. Renato hesitou. Mas eu ainda sinto medo, ancião. E se voltar? O ancião sorriu. A fé não é a ausência de medo, filho. É a certeza de que Deus é maior do que ele. Você vai ver. 3 semanas depois, em um domingo ensolarado, Renato desceu às águas do batismo. A piscina simples, cheia de irmãos cantando hinos, não tinha nada de espetacular, mas para ele, foi o momento mais importante da vida. Quando emergiu, sentiu como se tivesse nascido de novo. Os irmãos o abraçaram, Maria chorava de alegria, e até seus filhos, que não entendiam bem o que acontecia, sorriam ao ver o pai tão feliz. Hoje, 1 ano depois, Renato não tem mais sintomas da pica. Os médicos ficaram surpresos, mas ele sabe a verdade, foi Deus quem o curou. Agora, toda semana, ele está na congregação, não mais como um homem quebrado, mas como um servo. Às vezes, quando novos visitantes chegam com olhares desconfiados como seu antigo, ele se aproxima e diz: eu já estive onde você está. Mas aqui, você não está sozinho. A lição que Renato aprendeu não foi só sobre a cura, mas sobre a simplicidade da fé. Na congregação cristã no Brasil não há promessas de riqueza, nem espetáculos, nem fórmulas mágicas. Há apenas Deus, a Bíblia e um povo que acredita. Ele entendeu que os milagres não acontecem porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso. E que às vezes, a resposta está justamente onde menos esperamos. Em um culto simples, entre irmãos humildes, onde o que importa não é o que vestimos ou cantamos, mas o coração que oferecemos a Deus. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37 e Renato, que já esteve no fundo do poço, hoje testifica, isso é verdade. Renato não imaginava que alguns meses depois daquela noite estaria de volta à mesma igreja, mas agora não como um homem quebrado, e sim como alguém que tinha uma história para contar. Ele entrou com a Bíblia na mão, o mesmo exemplar que havia recebido daquele irmão na porta, e sentiu o cheiro familiar do café que as irmãs serviam depois do culto. Desta vez, porém, seus olhos não estavam baixos, nem suas mãos tremiam. Ele procurou o irmão que o havia recebido naquela primeira vez, o mesmo que lhe dissera: eu já estive onde você está. O homem, chamado José, estava arrumando as cadeiras no salão, e quando viu Renato, sorriu sem nem precisar perguntar. Era daquele tipo de sorriso que já sabe a resposta antes da pergunta. Irmão, você voltou, disse José, apertando sua mão com firmeza. Não como visitante, não, respondeu Renato com a voz um pouco embargada. Vim para ficar, e para servir, se o Senhor permitir. Naquela mesma semana, Renato começou a ajudar na limpeza do templo. Não era um trabalho glorioso, mas enquanto passava o pano no chão ou organizava os inários, ele sentia uma paz que não conhecia antes. As irmãs da igreja, muitas delas com vidas tão difíceis quanto a sua, o tratavam como família. Uma delas, Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e sorriso fácil, lhe contou como havia perdido o filho para as drogas, mas encontrara força na oração. A gente chora, irmão, mas não desiste, ela dizia, enquanto preparava o café para os cultos. Renato ouvia aquelas histórias e entendia que não estava sozinho. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um convite para que alguém desse um testemunho. Renato sentiu o coração acelerar, mas uma voz dentro dele dizia: fala, alguém precisa ouvir. Ele se levantou, com as pernas ainda um pouco trêmulas, e foi até o púlpito. Não tinha um discurso preparado, só a verdade. Eu vim aqui pela primeira vez porque não tinha mais para onde ir, começou, olhando para os rostos atentos. Era um homem cheio de ódio, de dívidas, de vergonha. Achava que Deus não ia querer saber de mim. Mas aqui, aprendi que ele não olha para o que a gente foi, e sim para o que a gente pode ser. Alguém no fundo do salão assoou o nariz, outra pessoa murmurou um glória a Deus. Renato continuou, contando como, depois de aceitar Jesus, as coisas começaram a mudar não por mágica, mas por uma força que ele não entendia, mas sentia. As dívidas não sumiram da noite para o dia, mas ele encontrou trabalho honesto. A família que havia se afastado começou a visitar. E o vazio no peito? Havia sido preenchido por algo que ele não sabia explicar, só sabia que era real. Quando terminou, muitos se aproximaram para abraçá-lo. Um jovem com os olhos vermelhos segurou seu braço e perguntou baixinho: irmão,
O senhor acha que Deus pode me ajudar também? Renato reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha tido meses atrás. Colocou a mão no ombro do rapaz e respondeu, com a certeza de quem já havia sido respondido: não só pode, como já está te esperando. Basta você dar o primeiro passo. Anos se passaram, e Renato não é mais o homem que entrou naquela igreja arrasado. Hoje ele é um dos irmãos que ficam na porta, recebendo os que chegam com o mesmo olhar perdido que um dia foi seu. Ele não prega com palavras bonitas, mas com a vida que mudou. E quando alguém pergunta como é possível acreditar em milagres nos dias de hoje, ele apenas sorri e aponta para o salão cheio de pessoas simples, de mãos calejadas e corações sinceros, e diz: olha ao seu redor. Cada um aqui é uma prova de que Deus ainda faz o impossível. Naquela mesma noite, enquanto Renato ajudava a organizar as cadeiras depois do culto, um casal entrou tímido pela porta dos fundos. A mulher, de rosto marcado pelo cansaço, carregava uma criança de colo que tossia sem parar. O homem, com as mãos trêmulas, segurava uma sacola com remédios e um papel amassado, um diagnóstico que ninguém queria ler em voz alta. Irmão, a gente ouviu falar que aqui as pessoas são ajudadas. Ele gaguejou olhando para o chão. Renato não precisou perguntar mais nada. Sabia aquele tipo de desespero. Sabia como era segurar um papel que parecia uma sentença. Entrem, por favor, disse, guiando-os até um banco na frente. A criança, uma menina de pouco mais de 1 ano, estava pálida, os lábios arroxados pela falta de ar. Os irmãos já se aproximavam, uns com água, outros com um cobertor para aquecer a pequena. A irmã que liderava a oração naquela noite se ajoelhou ao lado do casal sem hesitar. Deus não desampara os seus, ela falou firme, enquanto impunha as mãos sobre a criança. O que é impossível para os homens, para ele é só mais uma oportunidade de mostrar o seu poder. O salão ficou em silêncio. Só se ouvia o chiado fraco do peito da menina e o choro abafado da mãe, que repetia entre lágrimas: Senhor, se for da tua vontade. Renato fechou os olhos e lembrou da sua própria dor, da noite em que havia entrado ali como último recurso. Se Deus havia mudado aquilo em sua vida, por que não faria o mesmo agora? De repente, um suspiro longo cortou o ar. A menina abriu os olhos, grandes e escuros, e moveu os bracinhos como se acordasse de um sono profundo. A tosse havia parado. O peito subia e descia em um ritmo tranquilo. A mãe levou a mão à boca, incrédula, enquanto o pai caía de joelhos, balbuciando agradecimentos. Ela está respirando normal. Alguém gritou. Olhem, a cor voltou. A menina, como se soubesse que algo grande havia acontecido, sorriu. Um sorrisinho fraco, mas suficiente para fazer o salão explodir em louvor. O casal chorava abraçado e Renato, com os olhos úmidos, só conseguia pensar: mais um milagre que eu vi com meus próprios olhos. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Médicos ficaram perplexos ao ver os exames da criança. Os pulmões, antes cheios de líquido e infecção, estavam limpos. Sem explicação científica. Sem sequelas. Só a marca de um Deus que não se importa com protocolos, mas com corações que clamam por ele. Hoje, aquela menina, agora uma garotinha cheia de vida, corre pelos corredores da igreja, brincando com outras crianças enquanto os pais servem no trabalho de visitação. Sempre que Renato a vê, ele se lembra daquela noite. E quando alguém novo chega com dúvidas, ele conta a história dela. Não como um conto, mas como um fato. Eu estava lá. Vi a criança quase sem ar, vi os pais desesperados, vi a igreja orar, e vi Deus agir. Se isso não é milagre, então nada é. E assim, a cada testemunho, a fé de alguém é acesa. Porque na CCB, as histórias não são apenas contadas, são vividas. E os milagres? Eles não são coisa do passado. Eles acontecem toda vez que um coração quebrado encontra um Deus que ainda move montanhas. A notícia daquele milagre se espalhou pela cidade como um vento quente de esperança. Não demorou muito para que outras pessoas, carregando suas próprias dores, começassem a aparecer na porta da igreja. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados, que há anos lutava contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar. Ela chegou arrastando os pés, quase sem forças, mas com uma pergunta que queimava sua alma. Será que Deus ainda faz milagres hoje? Os irmãos a receberam com um abraço apertado e um sorriso sincero. Não houve promessas vazias, apenas um convite. Vem, senta aqui. Deus te espera. E ela sentou no meio daqueles bancos simples, onde o cheiro de café recém-coado se misturava com o perfume das flores no altar. Enquanto o coral cantava Deus é fiel, Dona Maria sentiu algo estranho. Uma paz que não vinha dos remédios, mas de algo maior. Naquela noite, o pastor fez uma oração especial por ela.
Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis, mas um clamor simples, como de um filho falando com o pai. Senhor, a senhora já sofreu muito. Se for da tua vontade, toca nela agora. E então, algo aconteceu. Dona Maria sentiu um calor percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem passando por cada parte doente. Os irmãos ao redor começaram a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria que só quem já viu Deus agir entende. Quando ela se levantou, não foi com a ajuda da bengala que trazia há anos. Foi com as próprias pernas firmes, como se nunca tivessem tremido. Os médicos mais tarde não encontraram mais vestígios da doença. Inexplicável, disseram. Mas ali, entre aqueles que haviam orado, todos sabiam a explicação. Deus havia tocado mais uma vez. E assim, a história de Dona Maria se juntou à da menininha, a de Renato, a de tantos outros que, como eles, chegaram quebrados e saíram transformados. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um tempo antigo, são sinais vivos de que Deus ainda fala, ainda cura, ainda muda destinos. Todo domingo, quando as portas da igreja se abrem, não é só um culto que começa. É um novo capítulo de fé sendo escrito. E quem entra com dúvidas, muitas vezes sai com um testemunho. Porque ali, entre hinos, orações e mãos estendidas, o impossível se torna possível. E o que era desespero, vira gratidão. Eu já vi gente entrar de muletas e sair correndo, conta o irmão José, que há décadas serve na porta, recebendo os visitantes. Já vi lágrimas de dor se transformarem em sorrisos. E sabe por quê? Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda vê, ainda age. Basta acreditar. E assim, a cada vida transformada, a chama da fé se espalha. Porque milagres não são para serem guardados, são para serem compartilhados. E na CCB, eles não são exceção. São a regra de um Deus que nunca desiste de ninguém. Naquela manhã de domingo, enquanto o sol ainda pintava o céu de tons suaves, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja com o coração pesado. Ela não era de falar muito, mas seus olhos contavam uma história de dor. Há 3 anos, uma doença rara havia tirado seus movimentos das pernas, e os médicos só davam uma palavra: irreversível. As muletas que a sustentavam eram como uma sentença que ela carregava todos os dias. Mas naquele dia, algo dentro dela sussurrou: vá. Só hoje, vá. Ela não sabia explicar porquê, mas ao entrar na CCB, sentiu um calor no peito que não era do sol. Era como se cada hino cantado pela congregação fosse uma mão invisível puxando-a para frente. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, Marisa hesitou. Será que é para mim? Mas então uma irmã ao seu lado, sem nem conhecê-la, segurou sua mão e disse com firmeza: Deus vai te curar hoje, minha filha. Eu sinto isso. Aquelas palavras foram como uma faísca. O pastor se aproximou e impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que veio do fundo da alma. Não foram palavras bonitas ou longas, foram palavras cheias de fé. Em nome de Jesus, levanta e anda. No primeiro segundo, nada aconteceu. Marisa fechou os olhos, apertando as muletas com força, como se temesse cair. Mas então, um formigamento subiu por suas pernas como se uma corrente elétrica dívida estivesse despertando cada nervo adormecido. Ela soltou as muletas. Primeiro, um tremor nos joelhos. Depois, um passo incerto. E então, outro. E outro. A igreja inteira parou de respirar. Alguns irmãos começaram a chorar. Outros a gritar glória a Deus. Marisa andou, não como quem aprende a caminhar de novo, mas como quem nunca havia perdido o dom de pisar firmes na terra. Ela correu. Correu em direção ao altar, abraçou o pastor, e depois se virou para a congregação com o rosto molhado de lágrimas. Eu estava morta e agora estou viva. Do fundo da igreja, uma senhora de cabelos brancos, que há anos orava por um milagre na família, levantou as mãos e exclamou: Eu sabia que aqui a gente vê a mão de Deus. E não era para menos. Porque aquele não era um caso isolado. Era mais uma prova de que onde a medicina diz não, Deus diz: eu ainda tenho a última palavra. Naquela mesma semana, um jovem chamado Rafael, que havia chegado à igreja arrastado pela mãe depois de anos viciado em drogas, sentou-se no último banco com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Ele não queria estar ali. Ou pelo menos, achava que não queria. Mas quando o coro começou a cantar Lava-me, Senhor, e serei mais branco que a neve, algo dentro dele quebrou. Não foi choro, foi um soluço profundo, como se anos de escuridão estivessem saindo de uma vez. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Filho, Jesus te ama mais do que você imagina. Rafael não conseguiu segurar. Caiu de joelhos ali mesmo, entre os bancos, e começou a clamar: Deus, me tira dessa vida. Eu não aguento mais. A igreja inteira parou para orar por ele.
Não houve sermão longo, não houve fórmula mágica. Só houve um silêncio sagrado, quebrado apenas pelos pedidos de misericórdia que subiam ao céu. Quando Rafael se levantou, não era mais o mesmo. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz que não era sua. Naquela noite, ele jogou fora todo o entorpecente que tinha em casa. Na semana seguinte, estava de volta à igreja, não por obrigação, mas por gratidão. E assim como Marisa, ele se tornou mais um testemunho vivo de que a CCB não é só um lugar de cultos. É um hospital das almas, onde Deus opera sem agendamento, sem fila de espera, sem dizer é tarde demais. Porque ali entre aquelas quatro paredes não há espaço para o impossível. Há só lugar para a fé que remove montanhas, para o amor que restaura vidas e para um Deus que a cada domingo repete o mesmo milagre, transformar cinzas em beleza, choro em dança e desespero em esperança. E o melhor de tudo, isso não é privilégio de poucos. É promessa para todos que entrarem pelas portas da igreja com um coração disposto a crer, porque na CCB milagre não é lenda, é rotina. E a cada vida mudada, o céu sorri e a terra testemunha, e o diabo treme, porque ele sabe que onde Deus age, nenhuma cadeia resiste. E foi assim que Marisa viu o impossível se render. Aquelas mãos que tremiam de dor agora se erguiam em gratidão. O diagnóstico que dizia sem cura foi riscado pelo autor da vida, que com um toque silencioso, reescreveu sua história. Os médicos balançavam a cabeça incrédulos enquanto os exames mostravam. O tumor havia desaparecido. Não por medicina, não por sorte, mas porque alguém orou. Alguém creu. E Deus, fiel como sempre, honrou a fé daqueles que não desistiram, mesmo quando a noite parecia eterna. Naquele domingo, quando Marisa subiu ao púlpito para dar seu testemunho, não havia palavras suficientes para descrever o que só os olhos molhados da plateia entendiam. Deus ainda faz o que só Ele pode fazer. Sua voz, antes quebrada pelo choro, agora ecoava firme: se Ele fez por mim, pode fazer por você. E ali, entre abraços e aleluias, muitas outras corações quebrados encontraram permissão para sonhar de novo. Porque milagre não é só a cura do corpo, é a restauração da alma que aprendeu a confiar novamente. A lição? Deus não precisa de condições perfeitas para agir, Ele só precisa de um coração que lhe dê permissão. Marisa entrou na igreja com uma sentença de morte, saiu com uma missão de vida. E você? O que está carregando hoje que parece sem solução? Na CCB, e em qualquer lugar onde a fé é sincera, o mesmo Deus que transformou água em vinho, escuridão em luz e cinzas em coroa ainda está no ramo de milagres. Não por merecimento, mas por amor. Não por obra humana, mas por graça divina. Então, se a sua fé está fraca, venha. Se a esperança está gasta, entre. Porque aqui, entre estas paredes, ou onde quer que você esteja, o impossível tem prazo de validade, e Deus adora vencê-lo. Pomba Faíscas.